Atenção, estou de volta. Nesse instante aí, eu vou tratar da matéria Noções de Sustentabilidade. Então você que já me conhece no YouTube, trabalha com essas legislações, regimentos para concursos públicos. Essa matéria é uma matéria nova, está sendo cobrada agora, em 2015, no concurso do STJ. Então, cremos que vai ser a nova matéria dos concursos públicos, então se prepare aí. Então, pessoal, vários diplomas tratam dessa matéria e eu vou hoje aqui, especificamente, tratar do decreto 7.746 de 2012. Então, esse decreto, pessoal, ele está sendo conhecido como que? Como uma ferramenta de planejamento governamental, está sendo conhecido como um instrumento. Então, vamos lá. No próprio preâmbulo, na ementa do decreto, que se confunde com o primeiro artigo, fala o seguinte, que o decreto 7.746 vem estabelecer os critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações, entendeu? Realizadas pela administração pública e institui a CISAP. Eu vou já tratar da CISAP, fique tranquilo. Então, o que acontece? Na realidade, esse decreto vem regulamentar o artigo 3º da Lei 8.666 de 93. Então, esse artigo 3º fala o seguinte, que as licitações visam garantir, entre outras coisas, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações da administração pública. Então, sabemos que o volume de contratações atualmente já supera 15% do PIB, Produto Nacional Interno Bruto. Então, é considerável as contratações do setor público. Observe que, quando o decreto 7.746 de 2012 estabelece que os critérios, as práticas e as diretrizes nas contratações da administração pública federal, tá bom? E institui a CISAP, que é a Comissão, entendeu, Interministerial, entendeu, de Sustentabilidade na Administração Pública. Então, a CISAP, nós iremos nos aprofundar nos próximos vídeos, entendeu? É uma comissão constituída com membros de 8 órgãos, tá bom? Observe que do MPOG nós temos 2 membros, então ao todo, tá? Você observar que são 9 membros, tá? Já vi aí gente falando que é 8 membros, mas são 9. Então nós vamos tratar isso aqui com detalhes. O que acontece? Quando fala, pessoal, no primeiro artigo aqui de Administração Pública Federal, fala o seguinte, Administração Pública Federal, mas tem um limite, direta, entendeu? Autárquica, fundacional e empresas estatais dependentes. Nós sabemos que a administração pública ela pode ser direta ou indireta. A direta são os órgãos, os ministérios, entendeu? São também o que? O TCU, o MPU, os tribunais. E a administração pública, entendeu? Indireta é definida no próprio, quer dizer, no decreto, né, de 200 de 67. Fala o seguinte, que a administração pública indireta compõe-se de quê? Das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, quando fala aqui no decreto, refere-se o quê? A administração pública pública federal. Que administração é essa? Autárquica, direta, autárquica, fundacional e empresas estatais dependentes. Olha só, se você observar a lei de responsabilidade fiscal, a LRF, que é a lei 101 de 2000, no artigo 2º, inciso 3º, fala que considera-se empresas estatais dependentes aquelas que utilizam recursos do orçamento público para custeio, despesa com pessoal e despesa de capital. Então, custeio em geral, despesa de pessoal e despesa de capital. Então, eu te convido a fazer uma consulta
desse dispositivo que se encontra na LRF. Então, essas empresas estatais dependentes é porque elas dependem do orçamento público para quê? Para pagar o seu pessoal, os seus funcionários, servidores, quer dizer, os seus empregados, né? Porque observe que as empresas estatais dependentes refere-se aqui às sociedades de economia mista e às empresas públicas, tá? Então, o que acontece agora? Vamos agora, toda vez que eu falar em APF, você já sabe, é o que? Administração direta, autárquica, fundacional e empresas estatais dependentes. Tranquilo? Então, olha só, os critérios e práticas de sustentabilidade, segundo o decreto 7.756, eles são definidos objetivamente no instrumento convocatório da licitação. Com isso, o que é instrumento convocatório? É o edital que trata, é a lei das licitações. Então, o edital faz lei entre as partes. Então, esses critérios e práticas de sustentabilidade são definidos objetivamente, ou seja, sem levar em consideração o sujeito, tá? No instrumento convocatório. Eles são justificados nos autos, então esses critérios e práticas, entendeu? Eles deverão ser justificados nos autos, ou seja, no processo, de modo a preservar o caráter, entendeu? De modo a preservar o caráter competitivo do certame. É óbvio que na prática isso não vai acontecer. Vai sempre ser privilegiado as maiores empresas. E por último, esses critérios e práticas, eles são veiculados como isso? Pessoal, no edital nós temos lá os artigos. Então, um deles, das especificações técnicas do objeto e das obrigações da contratada. O contratante é a administração pública e o contratado é quem venceu a licitação. Então, de que maneira esses critérios são veiculados no edital? Como especificações técnicas do objeto. O que é o objeto? O objeto é o quê? É a obra a ser construída, é o serviço a ser executado, é o bem a ser comprado. Isso é o objeto. Ou então como obrigações da contratada. Observe que eu te falei aqui como é que será o quê? Os critérios e práticas de sustentabilidade. Você vai gravar definido, justificado e veiculado. Agora, olha só aqui. Eu ainda não falei da CISAP, melhor. A CISAP é o quê? É a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública. A CISAP, eu ainda vou me ater na próxima aula em relação a ela poderá propor a CLTI do NPOG. Vamos ver o que é CLTI? Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, a CISAP poderá propor a CLTI, que é a Secretaria de Logística, entendeu? Nós vamos também tratar dela mais na frente. Outras formas de veiculação desses critérios e práticas de sustentabilidade. Então, se no concurso do CESP falar assim, é correto afirmar que os critérios e práticas de sustentabilidade deverão ser unicamente veiculados com especificação técnica do objeto ou obrigação da contratada, você já sabe, é uma pegadinha que vai derrubar muita gente. Por quê? Porque a CISAP poderá propor a CLTI do NPOG outras formas de veiculação. Então, em outros artigos, que não esses dois aqui, eu poderei ter o quê? Os critérios e práticas de sustentabilidade. Tranquilo, pessoal? Então, observe que o CESP ele tem essas pegadinhas. Agora, vamos tratar aqui o quê? Das diretrizes. Diretrizes de sustentabilidade. Olha só. Diretrizes, pessoal, são orientações que deverão o quê? Ao qual a administração pública deverá seguir. Então, essas orientações que irão nortear a administração, entendeu? Quais são elas? Menor impacto sobre os recursos naturais, é uma das diretrizes. Materiais, tecnologias e matéria-prima de origem preferencialmente de origem local. Também, pessoal, a mão de obra, a geração de emprego deverá ser preferencialmente de quê? De origem local. Então, mão de obra, tecnologias, tá?
temos também aqui matéria-prima e emprego de origem aqui, local. Nós temos também aqui que maior eficiência, entendeu, dos recursos naturais como água e energia. Então, as contratações deverão prever maior eficiência dos recursos naturais, como por exemplo água e energia. Por um prédio agora não poderá ser construído caso a iluminação, por exemplo, dos corredores ou do banheiro, tem que ser o quê? Aqueles sensores, né, de presença. Então isso é o quê? Redução do consumo de energia. Por exemplo, telhado com placas feitas por células fotovoltaicas para produzir energia. Utilização racional da água, como por exemplo, a água cinza ser utilizada para fins não nobres. Então, pessoal, você também poderá melhorar essa parte aí estudando a A3P, que é a Agenda Ambiental da Administração Pública. Tranquilo? Só um minutinho aqui. Aí, prosseguindo aqui, eu vou ver se você estava gravando mesmo. O que acontece? Entre as diretrizes eu tenho o quê? Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem da obra. Nós temos aqui uso de inovações que reduzam a pressão sobre os recursos naturais, como por exemplo essas inovações que eu falei agora, tipo da célula fotovoltaica. Nós temos também aqui origem ambientalmente regular, entendeu? Dos bens, origem ambientalmente regular dos recursos naturais, que foram utilizados para quê? Para confecção dos bens, produção dos bens, obras e serviços. Então, é exigido no instrumento convocatório, entendeu? Essa certificação, né? Da onde veio essa madeira? Será que foi que quem trouxe a madeira está previsto reflorestamento? Então, são coisas assim que você tem que entender. Por último, pessoal, a APF poderá também, no instrumento convocatório, para a compra dos bens, exigir o que, Rony? Exigir o BAN. O que é o BAN? Que esses bens tenham sido o quê? Feito de material reciclado. Material reciclado, pessoal, por exemplo, você poderá reciclar o papel. Aquele papel que você usou, ele poderá ser utilizado para fazer outro papel. Então, material reciclado é aquele material que usou matéria-prima provindo de outro produto, tá bom? Prosseguindo aqui, material atóxico, ou seja, que não causa contaminação. E biodegradável. O que é biodegradável? Que se decompõe por ação das bactérias. Então, gostei. Se você gostou dessa aula, pessoal, compartilhe com seus amigos, tá bom? E te aguardo aí no nosso próximo vídeo, tá? E você que quer se preparar melhor, eu estou organizando um super aulão de exercício com cerca de 60 a 80 questões e você irá reservar ligando para o 91990866. Muito obrigado.